Pronto. Então vamos à nossa oração, né? Estamos acabando aí. Onde que a gente parou? No item 18.6, foi? O meu livro agora tem umas marcações. Essa edição nova. Ah, é? E eu não vi onde a Malu escreveu. Paramos ali, quase no final, João, ali, na 262, tá? Naquele parágrafo que tem. E os pais, inquiriu meu colega alarmado. Em que E os situação pais? surpreenderemos os pais? É esse daí. Nós paramos. Bem no A finalzinho gente ali, vai né? começar aí, Tá tá? bom. Então vamos à nossa oração. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em prol desse conhecimento que nos traz a doutrina espírita e que pela primeira vez, muito provavelmente, nos possibilita a entrada em colônias espirituais elevadas, nas quais, Senhor, pretendemos nós entrar depois de muito trabalho, de muito serviço, pois sabemos que a necessidade da Terra é imensa, são serviços astronômicos a serem desempenhados por todos nós. E a nossa própria cota de restabelecimento, de prática no bem, para equilibrarmos as contas com relação aos débitos pregressos, é também uma quantia bastante vultosa e significativa. Assim, Jesus, auxilia-nos a te servirmos sempre, constantemente, atentos e vigilantes em cada momento para não cairmos, pois sabemos que há espíritos inferiores, encarnados e desencarnados, em comunhão, desejosos de impedir a nossa ascensão, mas que servem de prova e de serviço também para nós, porque podemos auxiliá-los a também se restabelecerem. E queremos agradecer aos superiores que trabalham incansavelmente, constantemente por nós, nos levantando a alma com energias superiores para nos permitir a ascensão a essas colônias elevadas, a ponto de talvez nela entrarmos, sem a necessidade de passarmos pelos hospitais, como na família de Lísias, a neta da dona Laura, entrou em nosso lar, sem a necessidade de atendimento médico, indo direto para as residências. Assim também podemos fazer, Senhor, para que o teu serviço na prática do bem se engrandeça por nosso intermédio, nos dando vida nesse caminho que buscamos seguir, que és tu a salvação para todos nós. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Vamos lá. Bom, então nós estamos aí no finalzinho, né, do capítulo E os Pais. Mas o que trata esse capítulo? Trata do resgate coletivo, não é isso? Resgate coletivo. Ocorre um acidente de avião e uma equipe de trabalho já está ali, de espíritos, atendendo aqueles acidentados naquele resgate coletivo, do qual provavelmente participam alguns com vontade própria, né? Cai já uma cascata de luz do plano espiritual superior naquele atendimento.
e dos 14 acidentados, só 6 vão conseguir sair imediatamente do corpo com o socorro da equipe espiritual. Então, aqueles atendentes mandam uma mensagem para a Mansão Paz e logo em seguida mandam de novo enquanto a equipe está se preparando, porque ela não vai sair às pressas, é um serviço quase diário deles, mas eles vão se organizar para verificar exatamente o que eles necessitam levar, qual é o serviço a ser desempenhado. E o modo de transmissão é tão perfeito que André Luiz diz, olha, era como se nós estivéssemos no acidente, né? E por que alguns vão se libertar e outros não? Aqueles que levaram uma vida digna, de serviço no bem, de estudo, de boas práticas, esses viveram, de certa forma, já sublimando as qualidades perispirituais, melhorando os fluidos do perispírito e assim já estão separados do corpo, de certa forma amadurecidos, para que a morte também seja a libertação da alma. Agora, os outros não, porque nem sempre a morte do corpo físico significa a emancipação da alma. São pessoas cujo raciocínio, cuja vida estão, digamos assim, vinculadas às práticas inferiores, vinculadas às questões instintivas, às satisfações materiais. E, dessa forma, os fluidos são animalizados e eles, então, os fluidos vitais não se gastam facilmente. E a pessoa fica presa ali. Não ficam sem receber socorro. Recebe algum socorro, mas não para a sua própria libertação, que às vezes pode demorar meses, às vezes pode demorar até anos, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Mas, quando eles tiverem percebido o socorro que está sendo ofertado, aí eles saem daquela dificuldade. Porém, nesse prazo, a depender das tentações internas, eles também podem, em vez de receber o socorro da equipe espiritual, receberem e realizarem uma sintonia com espíritos inferiores que podem levá-los às regiões do umbral, das trevas e regiões abismais. Porque a tentação nasce, antes de tudo, dentro de nós mesmos, né? Fazendo uma sintonia com aquelas energias similares externas. Então, eles vão passar pela fileira do mal para, posteriormente, se dirigirem ao bem. Ora, e esses resgates coletivos que ocorrem diariamente na Terra, portanto, tem milhares de pessoas, né, milhares de pessoas reencarnadas que necessitam passar por esse resgate. Alguns escolheram, e talvez até mesmo para nós esteja, digamos assim, planejada e não voluntariamente escolhida essa prova através de um resgate coletivo. Ora, e nós podemos, através dos atos louváveis, da prática constante da caridade, das preces fervorosas, não passarmos por os resgates de uma morte muito significativa. Recebermos uma moratória e termos até abrandadas as dificuldades, as doenças nas quais, né, pelas quais nós também resgatamos. É que as causas das práticas boas de hoje vão anulando as práticas do mal de vidas anteriores. Assim, a fé, o bom ânimo, o auxílio ao próximo constante, e, na verdade, melhor ainda do que tudo isso, é uma vida sacrificial, de trabalhar no bem, porque aí nós vamos mudando os nossos ideais, os nossos pensamentos, as nossas ideias, e assim mudamos também os nossos destinos. André Luiz e Hilário não podem ir nesse socorro e comunicar-nos a respeito deste atendimento àquelas pessoas acidentadas que morrem nesses resgates coletivos, porque em vidas anteriores
atiraram pessoas ao mar, atiraram pessoas de precipícios, de prédios, ou se suicidaram dessa forma e agora necessitam passar por prova semelhante para valorizar adequadamente a vida. Por quê? Porque, retratando um acidente desse nível, eles iriam plasmar em nós ideias negativas, ideias de medo, ideias que iriam nos tirar o ânimo. Justamente, então, eles não vão relatar esses acidentes, né? Para que nós tenhamos o esforço de praticar o bem e resgatarmos de uma forma mais tranquila esses erros pregressos, né? E aí, o que mais? Ele narra, então, a história do Ascânio e Lucas, 5 séculos de trabalho no bem, desejosos de ascender às colônias espirituais superiores. Mas eles não recebem, digamos assim, o aval do ministro Sânzio e outros espíritos muito elevados, representantes de entidades angelicais, que vêm ali superintender o trabalho da Mansão Passo para que eles possam ascender, né? E aí eles falaram desanimados, então, puxa, vamos pedir. Pediram lá, o processo seguiu o curso normal e eles foram submetidos a um tratamento de memória. Ora, no século XV, 1429, na primeira vitória de Joana d'Arc na cidade de Orleans, eles receberam a notícia, e aquela notícia partiu deles próprios, então carregou uma carga sentimental vinculado a eles, que eles verificaram que eles atiraram. Eles eram do exército e atiraram outras pessoas, 2 pessoas, precipício abaixo, para que eles tivessem a ascensão na hierarquia militar. Conseguiram, mas depois sofreram significativamente. E agora, depois de 5 séculos, 5 reencarnações de trabalho no bem, eles não têm ainda o mérito de ir para colônias espirituais elevadas. E eles passam a desejar o quê? A reencarnar para resgatar esses débitos do século XV, desejosos de passar pela mesma prova que fizeram os outros falecer. Então, eles vão vir na aeronáutica. Querem vir pela aeronáutica para viver essa prova, né? De morrer dessa forma, resgatando o débito, e assim possam, no fundo, o que eles querem é ascender à colônia espiritual superior. Então, eles vêm com esse pedido, eles vão passar por isso. Sem essa ideia de que, não, vamos trabalhar mais um pouco no bem, mais uma 6ª vida no bem, mais um século no bem ali de trabalho, não. Porque eles estão querendo passar pela prova, que ela seja até curta essa vida. Ela seja lá quando eu tiver 18 anos, entrei na aeronáutica 20 anos, já sofro essa prova porque, quero pagar o débito e subir. É isso? É isso. E a gente vai ver agora a respeito dos pais. Puxa, mas foi o meu filho que morreu num acidente desse, né? Qual é o meu vínculo? Qual é a razão de eu, como pai, ter um filho que sofreu um resgate coletivo? É até um grande mérito passar por um resgate coletivo desse e você poder escolher passar por isso. Porque há quem não possa, que tenha que passar por uma infância com uma deficiência congênita e ir até a idade velha bastante, né? A pessoa se torna bastante idosa com uma deficiência muito grave. Ou, às vezes, sofreu um acidente no período infantil e fica todo aquele tempo. Muito melhor já resgatar rápido, né? E os pais? É onde a gente parou. E os pais? E os pais, inquiriu meu colega alarmado. Estamos na página 262 aí. Todos sintonizaram? Estefânia, Tabata, Renata. Todos sintonizaram? Então vamos. Inquiriu meu colega alarmado. Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? Resposta do orientador: como não?
Claro que sim. As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis. Ora, então, quer dizer, os pais foram cúmplices desses espíritos que vão renascer como seus filhos e que têm que passar por esses resgates coletivos de uma morte grave num acidente, né? Os pais estavam cúmplices. Então, participarão pela cumplicidade como pais na morte coletiva desses entes queridos, né? Com elas em delitos lamentáveis no pretérito distante ou no pretérito recente. Então, vejam aí, né? No pretérito distante ou recente. O pai foi um cúmplice dele nesse desvio lá no século X, e aí renasce 1 milênio depois para resgatar dívidas desse período. Não foi na vida anterior, foi mais para trás. Né? Da vida mais próxima já resgatou. É o Ascânio, é o Lucas. 500 anos já foram resgatados. Quer resgatar coisas mais para trás. Ou ainda, uma outra hipótese, aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de aprenderem na saudade cruel e na angústia, que não tem nome, uma angústia significativa, inominável, aprenderem o respeito e o devotamento, a honorabilidade, a honra e o carinho que todos devemos na Terra ao Instituto da Família. Né? Então, resumindo, ou são cúmplices os pais, ou são cúmplices, ou eles não foram bons pais, faliram como pais, e necessitam, então, passar por uma saudade cruel, por uma angústia sem nome, para aprender a respeitar, para ter carinho e se devotar dentro da família. A dor coletiva é, portanto, o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Né? Então, os planos não estão entrelaçados, os nossos planos não estão entrelaçados? Estão entrelaçados. Ora, então, nós sofreremos, muitas vezes, dores coletivas, porque as faltas foram também coletivas. Né? Estabelecer-se longa pausa. A lição como que nos impelia a rápidos mergulhos no mundo de nós mesmos. Então, né, o André Luiz e o Hilar já estão ali pensando, né? Eu devo ter feito isso, devo ter feito aquilo. Será que isso que eu fiz não é uma prova coletiva? Fui bom pai ou não fui? Né? Então já estão refletindo sobre as suas dificuldades, que são as nossas. Não tem diferença, não. São as nossas. Hilário, contudo, insatisfeito, como sempre, perguntou irrequieto. Instrutor amigo, imaginemos que Ascânio e Lucas, após a vitória de que nos dá notícia, percebe como ele coloca? Puxa, como morreu o Ascânio Lucas, novinhos ali, 18 anos, pegaram um avião da aeronáutica, estavam como soldados da aeronáutica, nem se destacou, não é um primeiro-tenente da Força Aérea que agora é um piloto de caça, né? Não. Entrou ali com 18 anos na aeronáutica e foi fazer um voo, ia de uma cidade para outra, lá para um determinado serviço, o avião caiu. Puxa, e quem eram os pais? Sofrimento, aquela notícia trágica. Nada disso, isso foi uma vitória, né? Foi uma vitória, aí chega lá o Ascânio e o Lucas, tô de volta aqui, não durou nada, foi só 18 anos. Posso ir para cima agora? Claro, ser bem-vindo, vem para cá. Percebe? Essa é a intenção deles. Pagar o débito para, digamos, ascender em colônias mais elevadas. Não é isso? É isso. Então,
Foi uma vitória. Foi uma vitória, né? Instrutor, amigos, imaginemos que Ascani e Lucas, após a vitória de que nos dá a notícia, continuem anelando a subida aos planos mais altos. Aí tá, sai de uma região de trevas significativa da mansão Paz, né? Que são instrutores muito que vejam bem, qual é a capacidade de Druso? Qual é o nível de Druso, de Silas? Eles são superiores a André Luiz, que está na colônia Nosso Lar. Mas a capacidade de trabalho deles é superior à de André Luiz, que está em Nosso Lar. Poucos instrutores até das colônias de Nosso Lar são superiores a Silas e a Druso, o diretor da instituição. Mas o que foi que eles fizeram, tendo tal capacidade elevada, que estão trabalhando nessa região? Então, o estabelecimento da responsabilidade divina, de onde nós ficaremos, pesa a nossa capacidade de trabalho em relação às práticas inadequadas que nós fizemos, certo? Porque Druso é muito elevado internamente, mas na vida anterior fez alguma coisa errada, né? Que não pôde ir tão alto. Não é isso? De Silas, a gente já sabe o que o Silas fez. Porque Druso só vem dar instrução para o André Luiz e o Hilário agora, nesse capítulo. No final. Né? Ou lá no capítulo 16, em que aquele trabalhador espírita que tinha assassinado o pai vai receber o próprio pai, que tinha queimado até, né? O próprio pai vai recebê-lo como filho. Aí Druso vem, só. E nos capítulos iniciais. O resto do capítulo é Silas. E que Silas fez? Muito ganancioso, nasceu numa família rica, se formou médico, não trabalhou, fez tudo para o pai botar a segunda esposa para fora, né? O pai acabou matando a segunda esposa por causa da traição armada por Silas. Tá ele trabalhando nessa região, percebe? Então tá, Ascani e Lucas tiveram vitória. Foram para onde? Foram direto para a colônia Alvorada Nova, superior a Nosso Lar. Mas se eles quiserem agora subir a planos mais altos, precisarão para isso de nova consulta ao passado? Caso não demonstre a condição específica indispensável, serão novamente submetidos à justa auscultação para o exame e seleção de novos resgates que se façam precisos. Né? Então, existe uma possibilidade de você ir para colônias espirituais superiores em função do trabalho desempenhado em boas colônias, né? Como foi o caso do Alexandre, no livro Missionários da Luz. Né? Mas e se eles agora desejarem ainda para mais alto e não tem condição específica, faz uma ausculta. Faz uma outra ausculta, uma segunda ausculta, né? Isso quer dizer, então, que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? O interlocutor sorriu e completou. Será mais lícito afirmar. Né? Então, a pergunta é, ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? Vamos refinar a sua frase. Ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra. plena quitação com a terra, né? Plena quitação com a terra. E aquela viúva Fulon que a gente vai estudar agora no Céu e Inferno, ela desencarnou e vai dar as comunicações lá no livro Céu e Inferno que nós vamos estudar. Ela não necessitava mais renascer na Terra. Quando ela morreu, aí os espíritos vieram atendê-la, sofrimento, dificuldade, ela trabalhou muito pela própria família, a doença significativa era espírita, se dedicou bastante ao espiritismo, quitou as dívidas todas. Ela desencarnou, os espíritos falaram assim para ela, tá vendo aquela estrela? Imagina, a gente está aqui na Terra e olha uma estrela.
Aí disse assim, os espíritos disseram, é para lá que nós vamos. Imagina isso? Aí vai. Tá vendo aquela estrela? É para lá que a gente vai. E ela, depois que foi para lá, ela não necessitava mais renascer na Terra. Olha que coisa. Mas ela continuava vindo à Terra pelo espiritismo, pelos seus familiares. Tinha missão junto aos netos, mas ela não precisava mais renascer na Terra. Né? Então, será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porque a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Né? Creio que também era o caso do doutor Bezerra, né? Ele não necessitava mais nascer aqui, mas ele pediu, ó, pede a Maria. Ele não estava conversando direto com ela, né? Veio uma missionária. Pô, vê se eu não posso ficar por aqui. Ah, sim, pode ficar. Mas aí foi pedido, né? A viúva Fulon, não, ela não ia mais nascer na terra. Mas ficava vinculado, ficava vindo para auxiliar os familiares. Ora, eles se movimentam com velocidade superior à velocidade da luz. Quer dizer, está numa colônia espiritual muito distante, mas chega aqui em um tempo muito curto. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Acessão gradativa, merecimentos gradativos. Então, quanto mais céu interior na alma, pela sublimação da vida, mais ampla a incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela, da alma, com Deus, nosso Pai. Né? Então, é aquela mesma ideia da tentação, não é? Que a gente leu lá atrás. A tentação interna é que vai fazer sintonia com as sombras e eu vou para regiões inferiores. Ora, da mesma forma, quanto mais céu dentro de mim, mais eu tenho condição de ir mais alto e a mundos superiores, até que eu esteja em comunhão com Deus. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça. E a justiça divina está inelutavelmente, quer dizer, né, invencivelmente ligada a nós. A justiça divina está inevitavelmente, inelutavelmente, de forma inevitável ligada a cada um de nós. Uma vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. Percebe? Então, se os espíritos querem nos levar para uma região boa, não dá. Não dá. Porque a minha própria consciência não aprova que eu esteja neste belo local, nesse bom local. Né? Nenhuma felicidade será verdadeira se não houver uma aprovação própria, em que a pessoa mesma diga que merece estar naquele local. O ensinamento era profundo, cessamos a inquirição e, como o serviço urgente requeria a presença de Druso em outra parte, retiramo-nos em demanda do templo da mansão, com o objetivo de orar e pensar, orar e meditar, né? No trabalho, nas suas próprias dívidas. Não é isso? Isso. Então, vamos lá. Capítulo 19, sanções e auxílios.
Todo mundo preparado aí? Tá, então vamos lá. Depois do entendimento com os internados, o instrutor do uso aqueceu em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa. Então, aqueles dos 14 que faleceram no acidente, 6 foram para lá, né? Os 8 estão ali, sendo atendidos por espíritos, mas eles próprios não conseguem se desvincular dos corpos. Estejam esses corpos mutilados ou não, o espírito está vinculado ali. A ajuda está sendo ofertada, mas eles não têm percepção. Alguns que tiverem percepção, depois de alguns dias, são resgatados. Depois de alguns meses, são resgatados. Mas também as sombras podem lutar por eles, porque a tentação está dentro. Então, o Druso atendeu ali os que recém chegaram, junto com a equipe, e agora ele vai dar alguns minutos de conversação educativa. Explanara brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre. Alertaram-nos quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem. Não é isso? Foi. Ele falou que, renovando as nossas ideias, nós renovamos os nossos destinos. Podemos não viver uma morte através de um acidente, uma morte um tanto grave, a depender da vida que levamos, do trabalho que nós desempenhamos do bem, principalmente de um trabalho sacrificial, de atitudes constantemente nobres, né? De orações fervorosas, alterando o nosso valor mental, alteramos os nossos destinos. Destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, né? Para a colheita de simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de serem transitados. Olha isso. Como é? Sem estudo, sem a assimilação desse conhecimento superior que nos proporciona o Espiritismo, e sem o serviço ao próximo, sem essas 3 condições, o estudo, mas não um estudo assim, né, angustiado, não, tem que ser para a assimilação do conhecimento superior. E o serviço ao próximo, os nossos caminhos ficarão complicados, os nossos caminhos serão difíceis. Agora, se nós estudamos, assimilamos esses conhecimentos, servimos ao próximo, então os espíritos elevados comparados a nós, os semelhantes a nós, terão por nós simpatia. E eles vão aliviar as nossas complicações, as nossas dificuldades. Junto dele, enquanto prelecionava, junto de Druso, enquanto ele dava lições, fora colocada singular escultura, uma estátua notável, que reproduzia o corpo humano, transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva. Igual fala no livro Os Mensageiros, né? Tem um determinado local lá que a pessoa pode até participar da escolha do corpo que ela terá, não é? E a Anacleta, ela deseja vir com problema na tireoide, lembram? Não estava programado. Ela olhou e pediu, não, eu quero vir com problema na tireoide, porque eu tenho uma missão a desempenhar e eu não quero ser atraente aos olhares masculinos que podem me levar a não cumprir a prova que me compete. E naquele local tinha uma estátua que
as glândulas eram brilhantes, era um corpo perfeito. E a mesma coisa aqui, né? Uma estátua notável reproduziu o corpo humano, transparente aos nossos olhos. Apenas faltava realmente uma alma para que ela estivesse ali viva. Então vejam aí, né? O processo de estudo deles ali, uma beleza total. Patenteavam-se ali, à nossa visão, todos os órgãos e todos os apetrechos do carro físico, quer dizer, todas as ferramentas, utensílios, né, do corpo, sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração, a maneira de um grande pássaro no ninho das artérias enrodilhadas na árvore dos pulmões. O fígado, né, responsável pela eliminação de substâncias tóxicas, a armazenação de nutrientes para nós, a feição de um condensador vibrante. O estômago e os intestinos como digestores técnicos. E os rins, quais aparelhos complexos de filtragem, convidavam-nos a profunda admiração. A uma admiração muito profunda. Realmente, a estátua era... Só faltava ter vida, se tivesse uma alma ali dentro dela, ia viver. Contudo, nosso maior interesse se concentrava no sistema endocrínico, né? Quer dizer, o sistema do hipotálamo, das glândulas, da pineal, da tireoide, das suprarrenais, pâncreas, ovário, testículos. Eu acho que até eu tenho uma imagem aqui. Malu, me dá aí aquela condição de co-anfitriã. Responsável pela produção hormonal para fazer todos os outros sistemas do corpo funcionar, para fazer o corpo inteiro funcionar. Os perfumes, os hormônios, produção dos hormônios para funcionar. Né? Eu acho que eu tenho que clicar, onde que eu tenho que clicar? Espera aí, aqui. Compartilhar tela. Vamos ver aqui, onde que eu vou achar. Aqui. Não, espera aí, tem que mostrar a coisa toda. Não, está aqui. Pronto. Sistema endócrino. Vejam aí, a tireoide, timo, glândula renal, pâncreas, testículo, ovários. Conjunto de glândulas, né? É composto de glândulas e um conjunto de órgãos especializados a produzir hormônios. Os hormônios são as secreções capazes de alterar o funcionamento do organismo para que este consiga se ajustar, né, às diferentes condições internas e externas. Desta forma, esse sistema que produz os hormônios, né, exerce um papel importante sobre todos os demais sistemas do organismo. Então, é para a produção hormonal, para que funcione tudo, né? Então, eles estão de olho nisso aí, né? Todo o resto era admirável. O coração, os pulmões, fígado, o estômago, os rins, enfim. Mas eles estavam com maior interesse no sistema endocrínico para a produção dos hormônios, nos quais... João, sim. Queria fazer uma observação aqui, né, em relação a esses sistemas, né, essa engrenagem aí, como funciona o nosso corpo. O sistema nervoso, ele vai controlar as funções, né, por exemplo, do sistema endócrino. Então, há uma atividade integrada, né, pelo sistema nervoso, ele controla o sistema endócrino, uma vez, através do sistema circulatório, que leva o sangue, esses hormônios são distribuídos para todo o corpo. E esses hormônios atuam em cada órgão de cada um dos sistemas, também definindo as suas atividades.
Então, por isso que ele começa descrevendo aí, né, a interação do sistema nervoso, sistema circulatório, o sistema endócrino, e depois cada sistema com as suas atividades específicas, né? Se é respiratório, é para respiração, se é digestório, é para digestão, e reprodutor, sistema reprodutor e tal, né? Então, assim, como que tudo isso funciona de maneira harmônica e organizada realmente é admirável, né? É um universo aí que funciona perfeitamente, assim, a gente que é dessa área, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a perfeição, né? Só pode ser algo divino para ter elaborado um corpo desse, né? Porque não é, o corpo é humano, mas não tem como ter sido elaborado pelo homem, né? E a gente não se dá conta, né, também, de que isso tudo está acontecendo aqui conosco, nós temos um corpo desse, né? O privilégio de ter um corpo físico e o funcionamento adequado, porque é uma engrenagem, assim, complexa, né, bastante difícil, e a bênção que temos, né, de poder contar com esse aparelho aí, com esse aparato, né, para estarmos aqui. Então, é interessante como esses espíritos, a admiração que eles têm, né, a forma como eles visualizam isso. Porque nós, muitas vezes, não paramos, até a gente olha no espelho, às vezes, e fica reclamando, achando defeito no corpo físico, né? Só acha defeito, né? Mas se dentro da complexidade do funcionamento dessa máquina, é algo, assim, divino em nós mesmo, né? Então, o valor, né? O olhar para isso, né? Que eu acho que é importante aí. Com certeza. Valeu, Simone, valeu pelo seu acréscimo, né? Falando, inclusive, aí que o sistema nervoso é que vai controlar o sistema endócrino, né? Porque disso a gente não sabia, ainda bem que você está da área médica aí, né? Nos auxiliando, e que vai, então, depois o sistema endócrino controlar os demais sistemas e órgãos do corpo. Então, valeu. Pode sempre aí que ele for falar do corpo aí, você é outra coisa, você acrescenta João, aí. quando a Não gente é a minha fala área, né? então, tem uns detalhes assim, né, que pode às vezes ajudar na compreensão. Sim. O sistema nervoso, né, eu costumo falar, ele controla todas as atividades, né, a célula do tecido nervoso, o sistema nervoso. E a gente pensar que é uma célula única, né, que faz isso, que tem essa capacidade, que é o neurônio, né, uma célula, um tipo celular que faz as funções e faz funcionar tudo aí no corpo, né? Sim. Todas as nossas funções do sistema. Então, assim, como que uma célula, um tipo, né, de célula consegue fazer com que tudo funcione, né? Então, é algo assim que tem que ter alguma coisa por trás disso tudo, né? Não é só matéria, né? Não é só... Tem que ter Aí, uma engrenagem para isso, né? sim. Então, conforme a gente vai estudando, tendo essas noções, a gente vai admirando mais mesmo, porque é impressionante. Sim. Aí você chegou na parte do espiritismo, né? Porque é o nosso raciocínio que vai controlar tudo, né? É a nossa mente, é o pensamento que vai distribuir a bênção ou a maldição em todo o corpo em função das nossas boas ou más práticas. Aí sim, beleza. Então vamos lá. Então eles estavam de olho nesse sistema de produção hormonal, né? Principalmente, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz, igualzinho do livro dos Mensageiros, né? Igualzinho do livro dos Mensageiros. As glândulas eram luminosas. A epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, os timo, as suprarrenais, os pâncreas e as bolsas genésicas, que foi o sistema inteiro, ele falou aí, né? Caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais, né? Então, vejam, ainda estava, nessa estátua ainda estava, por detrás dessas glândulas todas, os centros, uma imagem demonstrando o próprio perispírito, um fundo vivo do perispírito do homem ali.
Nossa, deve ser uma coisa magnífica de observar uma estátua dessa aí, né? Que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas. Aí, Simone. Em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas por intermédio dos plexos, né, que são as uniões dessas ramificações nervosas, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico que nos impelia à contemplação estática. Então, só de observar essa estátua, André Luiz entrou assim no estado de êxtase, era uma coisa magnífica de se ver, o funcionamento, inclusive, daquilo que tentava passar como se fosse o perispírito de alguém com uma significativa evolução de saúde e o próprio corpo no funcionamento ali, né, do sistema endócrino, do sistema nervoso e todos os demais. André Luiz ficou no estado de êxtase, é uma coisa magnífica de ver, né? Percebendo-nos a surpresa, o chefe da casa disse bondoso: então, que o estudo desse, naturalmente, é para as pessoas que estão lá internadas. Então, vai dizer, sabe por que você está com isso aqui assim? Né? Sabe por que você está com essa mancha aí no perispírito, essa mancha negra? Lembra daquela mulher no livro Nosso Lar, que ela era um vampiro, era uma profissional da ginecologia, da área médica lá, e ela assassinou 39 crianças, lembram lá? E ela vinha com uns pontos negros. Sabe por que está negrinho aí? Aqui, ali, acolá. Sabe o que vai acontecer com o seu fígado? Ora, nessa comparação de estudo, é que a pessoa vai entender ali o que ela fez em si, o que ela precisa fazer para retificar a coisa. Né? Então, vamos lá. Até ontem eu estava lendo o livro Há 2000 Anos, e uma determinada personagem lá, que levou uma vida bastante desregrada, ela ficou com um conjunto de feridas significativas pela vida sexual bastante desvirtuada. Ora, sífilis secundária e terciária. Aí você procura algumas imagens na internet, a pessoa com uma sífilis grau significativo, umas feridas gigantescas assim na cabeça. De onde vem essa ferida? Ah, meu filho, essa região do seu perispírito era um ponto negro. Percebemos a surpresa, o chefe da casa disse bondoso: habitualmente, convidamos a atenção de nossos internados para os veículos de nossas manifestações. Habitualmente chama lá os internados, né? E lembram lá do capítulo 2 do livro? Alguns têm umas deformidades tão significativas de pele que eles são irreconhecíveis. Quer dizer, está todo mundo igual. Quem é esse aí? Não sei. Não é meu parente? Não sei, não dá para saber. E habitualmente convidamos para observar o corpo, aquela imagem, mostrando-lhes quanto possível a correspondência entre os nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. Quer dizer, vem aqui você. Vamos estudar aqui o corpo e ver como está o seu estado. Né? Por que o seu estado está assim? Por que você se lesionou aqui? O que você pode fazer para corrigir? É indispensável compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente, expressa de algum modo lesão em nossa consciência. Algum mal voluntariamente realizado, né? Praticado com consciência, vai lesioná-la, a consciência. Então, lesionou a mente, lesionou o pensamento. E toda lesão dessa espécie de consciência, toda, sem exceção de nenhuma, determina distúrbio ou determina mutilação no organismo que nos exterioriza ao modo de ser. Lesionou o perispírito.
mas é que antes teve uma lesão da consciência pelo mal voluntariamente praticado. Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo por que, no mundo, a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. Então, ó, a medicina no mundo tem que entender a coisa inteira. Mas, principalmente, também tem que entender dessa conduta humana vinculada à beneficência, vinculada à tolerância, né? Porque senão vai lesionar em algum lugar. Uma lesão de consciência vai produzir, né, um distúrbio, ou mais gravemente, não é um distúrbio, é uma mutilação no organismo. O médico está entendendo isso? Não, não está entendendo isso. O médico atual não está entendendo isso. E tocando a bela escultura à nossa vista, continuou. Da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade. Aí sim, ó, da mente. Mas não de qualquer mente. Daquela clareada pela razão, né? Então ela tem princípios superiores que governam o todo do corpo. Partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquirição humana, ainda inabordáveis à investigação do homem. Raios esses que vitalizam os centros perispiríticos, em cujos meandros do perispírito, dos centros perispiríticos, se localizam as chamadas glândulas endócrinas, né? Então, volta. Agora, né, esse livro foi escrito o quê? Na década de 50? 56, né? Agora que a gente começa a verificar que as pessoas que oram, que fazem meditação, emitem uma radiação cerebral adequada, né? Mas aquela época, mas ainda assim, emite, mas não tem nada para estudar nisso, não, só começou, como disse a Simone, só começou. Mas os bons pensamentos de uma mente que seja clareada pela razão, que ela tenha princípios superiores, completamente equilibrada, nascem raios que vão vitalizar os centros perispiríticos, né? E cada centro desses do perispírito vai haver no corpo físico uma glândula endócrina correspondente, que a seu turno despendem recursos, despendem hormônios que nos garantem a estabilidade no campo das células, no campo de cada célula. Como é óbvio, aí lembrei do livro Missionários da Luz, capítulo 18. Tem o caso de uma obsessão de uma senhora que foi dona de escrava, diversos escravos a obsidiando, mas tem um que está colado no corpo dela. Colado no corpo dela. E as energias do espírito passam para todas as células, todas as mitocôndrias das células. E ela está completamente desanimada, completamente mal, porque a produção de energia pelas mitocôndrias ali não está adequado. É que ela está recebendo todos os fluidos daquele espírito obsessor ali, do fio de cabelo à ponta do pé. Todas as células funcionando inadequadamente. Pelo amor de Deus. Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos que atuam sobre os órgãos do corpo físico por meio do sangue. O homem comum, que já conhece
A tiroxina, né, que regula o nosso metabolismo, que acelera o nosso crescimento. E a adrenalina, que dá energia, que dá entusiasmo. Energias fabricadas pela tireoide e pelas suprarrenais, respectivamente, com influência decisiva no trabalho circulatório, nos nervos e nos músculos. O homem comum não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre a saúde ou a enfermidade, que decidem sobre o equilíbrio e desequilíbrio nos indivíduos encarnados. Percebe o quanto a gente tem que cuidar da nossa mente? De trabalhar no bem, de orar, de meditar? Porque a mente vai comandar tudo, né? Essa energia mental vai para os centros vitais e, portanto, para as glândulas que produzirão os hormônios para nos dar saúde ou enfermidade, equilíbrio ou desequilíbrio no corpo físico. Ora, em substância, como é fácil de ver, todos os estados acidentais, quer dizer, todas as nossas condições eventuais, como é que eu estou hoje? Como é que eu estarei amanhã? Todas as nossas condições eventuais, das formas de que nos utilizamos no espaço e no tempo, dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. É por isso que a justiça, sendo um instrumento fundamental de ordem na criação, a justiça começa invariavelmente em nós mesmos. A justiça começa invariavelmente em nós mesmos. A justiça de Deus. Em toda e qualquer ocasião que lhe defraudemos, que lhe contrariemos os princípios de justiça, né? Que expoliemos esses princípios de justiça, nós próprios estaremos fazendo mal a nós mesmos, porque a justiça, antes de tudo, está em nós. A evolução para Deus, então, pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior, enquanto o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Mais ou menos difíceis de reajuste. Aí a gente lembra da Laudemira. Aí a gente lembra do Sabino. Né? O que ele falou da Laudemira? Caiu lá no século XV. Mas uma queda tão profunda que ela não vai se recuperar numa vida. Ela não conseguiu se recuperar nem em 5 vidas. 5 séculos de paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Não é isso? É. E o Sabino, que nem começou a ascensão ainda. Ele só parou de cair mais profundo, o que ele vem fazendo há milênios. Lembram? Quando ele teve um arrependimento de erros graves, milenares, a espiritualidade superior, vamos fazer ele reencarnar aqui como um anão para a proteção dele próprio, para não ser muito obsidiado, completamente irreconhecível, surdo, mudo, enfim, imensas dificuldades, débil mental. Ele nem começou a subir. É só para parar a queda dele. Lembram disso? Então vamos parar aí, né, gente? Esse parágrafo vai falar: aproveitando a breve pausa, Hilário observou.